No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome. Amém. Hoje eu vou abrir o capítulo 2 de Gálatas, mas ainda há 3 pontos, ou seja, vai ter uns 3 domingos que eu vou voltar ao capítulo 1. Mas eu quero hoje sentir o desejo de abrir o segundo capítulo com uma passagem, essa passagem inicial do capítulo 2. Não é uma passagem muito famosa, assim, muito conhecida, mas você não pode ouvir uma passagem mais importante que essa. Isso só mostra como, às vezes, quando nós temos passagens mais conhecidas, elas não estão realmente ligadas à sua importância. Então, é um texto que você nunca vai ver lido em casamentos, em funerais, em momentos que as pessoas acham especial. Eu nunca fui na casa de ninguém e vi esse verso em algum lugar, na parede, alguma coisa escrita, ou as pessoas citando na internet. Então as passagens favoritas das pessoas quase sempre não incluem isso, não é? Por exemplo, diz aqui no verso 6 do capítulo 3, né? Diz: mas mesmo Tito não foi circuncidado. Você pode achar, mas realmente é um texto que ninguém colocaria em lugar nenhum. Nem mesmo Tito foi constrangido a ser circuncidado. Mas, no entanto, todo o evangelho está aqui, não é? Tudo que é fundamental para nós. Então diz assim, do 1 ao 10: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Eu olhei até o 10, mas vou parar aqui. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então eu quero olhar só algo particular aqui, nesse texto, onde nós vamos depois olhar mais calmamente. Então há um ponto aqui que Paulo quer deixar claro, ele vem fixando isso em nossas mentes, na mente da igreja na Galácia, das igrejas, né? E quando ele chega aqui, ele força isso, ainda as quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Porque aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, no 5 e no 6. Então, Paulo novamente está dizendo que a verdade doutrinária é crítica. Você vê que você
podia pensar que essa era uma coisa menor, mas Paulo diz: nós não cedemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Como nós dissemos nesses vários momentos de meditação em Gálatas, não existe no Evangelho o Evangelho verdadeiro e várias escalas de Evangelho que vão não tão verdadeiros até o falso. Não existe isso. Existe o Evangelho verdadeiro e o resto está a 1 milhão de anos-luz disso. Não existe graus de deturpação da verdade. A psicóloga está dizendo: eu não cedi nem por um momento. E ele quer deixar claro que as pessoas eram influentes, eram pessoas que estavam em Jerusalém, eram pessoas que faziam parte do círculo dos apóstolos. Eles não eram apóstolos, mas eram homens da igreja de Jerusalém que conviviam com os apóstolos, que estavam lá. Mas Paulo diz: nós não cedemos para eles. Não tem essa coisa de você nunca olhe para uma verdade olhando para alguém, olhando para quem falou, para quem não falou. A questão é: isso aí é a verdade, é o Evangelho? Isso expressa o coração de Deus? Não, não expressa. Mas quem falou isso? Não importa quem foi. É isso que Paulo está dizendo. Para mim não fazia diferença. Eu estava em Jerusalém, eu estava diante daquela igreja que era onde tudo começou, onde estavam aqueles homens importantes, mas nós não circuncidamos Tito, nós não cedemos nada para que a verdade do Evangelho permanecesse, porque se a gente fizesse isso, toda a verdade cairia junto. Então ele está lutando por uma verdade particular do Evangelho, e nós veremos isso em outro dia, qual era essa verdade particular. O importante aqui é o princípio geral. Então, se essa verdade, Paulo está dizendo, se a verdade do Evangelho em algum ponto esmorecer, a tua liberdade se foi. Aquilo que você chamava de algo que liberta, o verdadeiro Evangelho está perdido. Então, sem o verdadeiro Evangelho, se a verdade não estiver completa, se partezinha dela você deixar tirar em sua proporção que você achou ser pequena, a liberdade, o poder, o amor, a libertação foram. Então, você vê que a mente do apóstolo Paulo é muito diferente da mente das pessoas hoje. A nossa mente hoje, ela tende a ter um compromisso com a verdade de Deus de tal maneira que você consiga incluir o máximo possível de pessoas. Mas Paulo, ele sabe que é crítica o compromisso com a verdade. Nós não cedemos nem por um instante para que a verdade do Evangelho permanecesse para vocês, por causa de vocês, porque senão o Evangelho estava perdido. Eu gosto de quando, por exemplo, eu estou no Barra Shopping, Cláudia vai andar lá, comprar as coisas. Quando as mulheres gostam de fazer no shopping, eu gosto de ficar lá na livraria, esperando, na travessa. Na verdade, eu podia até acampar na travessa, assim, morar lá uns dias, né? Mas, tanto a travessa quanto a Saraiva lá, enormes, mas eu prefiro a travessa, eu percebo que há algo em comum entre elas, já que são grandes livrarias que vendem todo tipo de livro. Eu nem vou falar de livrarias evangélicas, porque não costumo muito a ir, mas nessas grandes livrarias, quando você vai na seção de teologia e ética, elas não têm praticamente nada velho, elas só têm coisas novas. Ela só tem coisas de escritores mais contemporâneos, teologia e ética. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir ética e teologia desses grandes homens do passado. Eles não querem ouvir Lutero, nem Calvino, nem Aquino. Eles não querem, porque eles acham que essas pessoas viveram antes do iluminismo. São pessoas que não têm a mente aberta, são pessoas com a mente que não está conectada com a nossa geração, pós-iluminismo, com uma visão do homem diferente, uma visão de um homem mais elevada, uma visão de um Deus que se encaixa mais no homem. Então, nessa sessão de teologia e ética, esses homens não estão, sabe? Eles não querem ouvir sobre um Deus irado.
Você não vai encontrar Jonathan Edwards lá, porque eles não querem a teologia de Jonathan Edwards, nem a ética de Jonathan Edwards. Eles vão achar que Jonathan Edwards é muito antigo, não serve para a ética e como nós devemos viver a vida e compreender Deus. Então, eles preferem o que? Autores contemporâneos, autores que vão fazer o oposto daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, autores que dão sempre um jeito de Deus se encaixar na supremacia humana, de Deus se encaixar na suposta liberdade humana, de Deus se encaixar na grandeza humana, de Deus estar, de alguma forma, a serviço daquilo que a humanidade é, das necessidades sentidas. Então é tudo novo, é tudo uma reinterpretação, é tudo interpretado de novo à luz do iluminismo e das ideias que surgiram daí, do nosso mundo intoxicado pela psicologia secular, pelo secularismo. Então eles não gostam, então essas pessoas não estão lá. Nós temos uma interpretação moderna, porque simplesmente não é popular, não é o que esses homens costumavam dizer. Eles eram opressivos, eles ficavam na escuridão do ponto de vista da nossa cultura, eles são antes do iluminismo, nós preferimos as filosofias mais recentes, eles tinham visão estreita, eles eram retrógrados. Todas essas reinterpretações sobre como devemos viver, o que nós acreditamos, a reinterpretação do Evangelho se encaixa naquilo que nós vivemos hoje. Você pode pensar, mas isso é coisa da travessa, da Saraiva, mas não é, queridos. Você vê, é como os cristãos pensam. Isso é só um reflexo de como a igreja realmente é. Nós nunca falaríamos o que Paulo está dizendo aqui. Nós que eu falo, a cultura evangélica também, que só está refletida lá. Nós também não falaríamos como Paulo. Se isso aí, essa pequena coisa que vocês acham pequena, fosse perdida, a liberdade do evangelho se foi. Vocês perderam a verdade do evangelho. Então nós temos que afastar a ira, a estreiteza, nós temos que afastar todas as coisas que mostram o homem como ele é, nós temos que reinterpretar tudo como um homem sendo simplesmente quem faz coisas doentias por causa dos seus muitos males psicológicos e precisando então de terapia e de cura. E nenhuma dessas pessoas ia falar nada sobre isso, porque é óbvio que a teologia bíblica não dá espaço. E nós vamos encontrar esses caras nas vezes. Quando eu ando demais lá na livraria, quando você chega numa outra seção que é de espiritualidade, aí você vai encontrar esses homens do ano passado. Oração, comunhão com Deus, aí vocês encontram eles lá. E aí é estranho, porque quando você fala em oração, meditação, reflexão, todos os antigos estão, porque eles estão lá nesses grandes livros, porque nós pensamos, não, para nos conectar com Deus, para termos a presença de Deus, para experimentarmos Deus, esses homens foram grandes, porque nós queremos, e isso podia ser um versículo, um mote da nossa cultura, nós queremos espiritualidade sem teologia. A teologia nós queremos deixar para lá, nós reinterpretamos as coisas para se encaixar, mas nós queremos espiritualidade. O ser humano, ele quer espiritualidade, ele quer conexão, ele quer Cristo, ele quer Deus, mas sem teologia, porque aí essa espiritualidade vai se encaixar nos nossos próprios termos. É por isso que hoje é comum, eu já disse isso aqui, que quase sempre que um cristão diz assim, Deus ainda fala hoje, ele não está falando da Bíblia. Nós concordamos totalmente. Se a pessoa fala assim, Deus ainda fala hoje, por exemplo, em Mateus está escrito isso, em Romanos está escrito aquilo, mas quando a pessoa diz Deus fala hoje, ela está dizendo que ela ouviu Deus de alguma outra coisa, que não era na Bíblia, no único lugar que ele realmente fala. Ali é o único lugar que as pessoas acham que ele não fala, porque quando ela fala que Deus fala hoje, eles não estão pensando na Bíblia, estão pensando em outra coisa. Nós não queremos, e todos nós fomos afetados por isso até certo modo. Então, por exemplo, isso tem o que acontece na nossa cultura que se reflete diretamente nisso.
em nossa vida. Nossa cultura, ela quer, por exemplo, intimidade sexual, mas sem compromissos de voto. Ela quer conexão sem compromisso. Eu quero ter uma espécie de intimidade com você, mas que não envolva a minha vida, que não cesse as minhas opções, que não acabe com a minha liberdade. Então isso me faz lembrar Ruth, quando estava com Noemi naquele momento decisivo em que ela vai se separar. Ela diz que o Senhor lide comigo e que Ele seja totalmente severo se qualquer coisa além da morte me separar de você. A Noemi tinha aconselhado, veja, a sua concunhada voltou para o povo dela e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, a Bíblia diz em Ruth 1, 15, 17, não instas comigo, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali eu vou ser sepultada. E aí ela diz uma coisa assim, que é isso que eu mencionei, que é o que todos nós devemos estar sempre em nossos lábios e corações, em todas as relações que Deus determinou. Ele diz assim, que o Senhor me castigue com todo furor, ou que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Isso é um voto de casamento, queridos. Isso é que é um voto de casamento. É isso que você disse no casamento. É esse tipo de compromisso. Nada vai me separar a não ser a morte. É o que ela está dizendo. Isso é a perfeita descrição do que o voto de um casamento é. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então é óbvio que aqui Ruth acabou com todas as suas opções. E você diz, olha, isso é o fim da independência, é verdade. Então, porque a minha mente inteira, a minha vida inteira e tudo que eu sou vai ser dividido contigo, a minha intimidade mais profunda vai ser dividida contigo. Você vai ter minha intimidade, eu vou ter a tua, porque as nossas vidas estão comprometidas nesses termos mais profundos. Então, as pessoas estão fazendo com Deus o que as pessoas estão fazendo no casamento. É por isso que as pessoas separam teologia de espiritualidade. Elas estão dizendo para Deus o que nós estamos dizendo em nossos casamentos, queridos. Tudo tem sido só uma expressão cultural em todas as coisas. Quando o erro se instala, ele não fica numa área, né? Ele se espalha como um câncer para todo lugar. E o que nós estamos falando para Deus é o seguinte, eu quero intimidade contigo, mas eu não quero me casar contigo, eu quero manter minhas opções abertas. Eu quero intimidade, mas não teologia. Eu não quero estar preso. Por isso que eu quero os teólogos da agora. Eu não quero aqueles teólogos antigos que me manteriam como Ruth, ligada a Noemi. Eu não quero estar ligado a ti assim. Eu quero ter opções. Eu quero ter que... eu não quero ter a minha mente toda cativa a ti. Eu quero, dependendo da situação, eu quero reinterpretar isso à luz da palavra, mas talvez eu interprete à luz da psicologia secular, talvez eu interprete à luz da sociologia. Eu vou interpretar de alguma forma, mas a minha mente não vai estar cativa a ti. Essa coisa do apóstolo Paulo levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, eu não quero. Eu quero conexão, eu quero experiência, eu quero intimidade, mas eu não quero compromisso. Eu quero como o sexo é para a nossa cultura, intimidade sem nenhuma relação duradoura, de compromisso, de entrega, de sujeição. Eu não quero ter que colocar Deus absolutamente como central na minha vida e obedecer e ter que lutar contra algumas coisas por causa desse compromisso. É isso que as sessões lá das livrarias da Travessa, da Saraiva, ensinam para mim, não é? E é isso que a nossa cultura faz em relação ao casamento, porque essa é a nossa relação. Eu não quero teologia, eu não quero a tua ética, Deus. A tua ética nem sempre é útil para o meu trabalho.
Não é sempre útil para o meu casamento, não é útil para essa área da minha vida, não é útil para a maneira com que eu lido com o dinheiro, mas eu quero ter conexão contigo. Eu quero de vez em quando na minha casa me ajoelhar, eu quero estar com as pessoas cantando na igreja, eu quero a tua ajuda para algumas coisas, eu quero espiritualidade, eu quero significado, eu quero oração para me ter conexão contigo, eu quero essas coisas, mas eu não quero minha mente cativa a ti. Eu quero manter minhas opções abertas. Eu não quero falar o que Ruth falou, que Deus me castigue com furor severo, se outra coisa além da morte me separar de ti. Porque alguém que diz isso queimou os barcos. Alguém que diz isso não pode mais pensar com outros padrões, com outras filosofias. Vai ter que sujeitar tudo a ti. Então é por isso que as pessoas, eu quero seguir Cristo e não doutrina. O que ela está falando é a mesma coisa que a Travessa fez lá, não é? Eu quero espiritualidade, mas não teologia, porque isso me prende. Na quinta-feira, nós estávamos falando exatamente sobre isso, olhando para o livro de João, em como é totalmente diferente a mente do homem regenerado, a obediência, a obediência sequer, apesar dela fazer parte totalmente da vida do cristão, sequer ela é um fim em si mesmo. Não é? Eu lembro que eu estava lendo em 1 João 2,5 que diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. A obediência não é um fim. Não é, ele é Deus, eu sou um homem, então eu obedeço, ele diz. Isso é verdade, mas não é um fim. Não é? A obediência é a única maneira de haver relacionamento, de haver intimidade. Quando a pessoa diz eu quero teologia, não quero teologia, quero conexão, ela está falando sobre algo totalmente impossível, totalmente impossível. Ao mesmo tempo, nós estávamos vendo como se você inverter a razão da obediência, você perde o evangelho, como Paulo estava dizendo. Isso é crítico. Por exemplo, em Êxodo 19, Deus salvou o povo do Egito. Depois que ele salvou, ele disse: eu tirei vocês com asas como que águia, levando vocês para fora. Ele salvou ele, mas depois ele chama eles lá no capítulo 20 e diz: esses são os meus mandamentos, para que vocês sejam o meu tesouro peculiar, para que vocês sejam aquelas pessoas que estão em conexão comigo, que estão em comunhão verdadeira. Vocês têm que ter essa verdade deve dominar vocês, levar vocês. E se você alterar isso, se você achar que você é salvo, obedece para ser salvo, isso é todas as outras religiões do mundo. É sempre a religião que o homem pode conceber. É por isso que ela sempre acha que Deus está em dívida. Eu obedeci, Deus me salvou. Sempre de uma maneira, e grande parte do que é o evangelho hoje é isso, Deus fez algo como reação ao que eu fiz. Eu tomei uma decisão, eu fiz alguma coisa, então Deus me salvou. Não é? Eu sou a fonte final da salvação. Isso são outras religiões. E às vezes as pessoas me perguntam: mas e se um cristão ele pensa assim? Então ele só é cristão no nome. Isso não é cristianismo, não é evangelho. É por isso que Paulo falou aqui, que a gente leu: eu fiz isso para que a verdade do evangelho não fosse perdida. Não existe esses termos aproximados. Você é ou não é? Então, quando você diz eu sou aceito porque eu obedeci, você perdeu o evangelho. Mas inexoravelmente eu fui aceito e por isso eu obedeço, porque a obediência não é o fim. A obediência é a única maneira de haver esse verdadeiro relacionamento. Ela não é um fim em si mesmo. E quando eu lembro que eu estava usando isso como exemplo, quando eu estou lidando com coisas, quando eu estou lidando com a minha televisão, com o meu computador, às vezes, um dia desse aí eu estava com dor de cabeça, eu passei o dia inteiro, não mexi em computador, não mexi em nada, não entrei na internet, não fiz nada. Eu tenho certeza que o meu computador, os meus computadores, os meus aparelhos não ficaram chateados, com a autoestima baixa: hoje ele não veio, não deu atenção, não se importou, porque eles são só objetos. Eu uso quando eu quero. Eu não tenho nenhum compromisso com eles. Se eu quiser tirar férias e ficar um mês sem mexer neles, eles ficam lá. São objetos. Mas não é assim com a minha esposa. Um relacionamento de verdade, não é? Você tem que falar o que Ruth falou. Não é?
Sempre que você acha que você pode manter essas opções, você está usando pessoas como objeto. Quando me é útil, como me for confortável, eu vou usar. Quando não, eu não uso. Isso parece terrível quando a gente fala do ponto de vista humano, mas é a maior parte das vezes como o mundo, é óbvio, e como grande parte dos cristãos lidam com Deus. Eu quero espiritualidade, mas não teologia, porque exatamente é essa a ideia. E eu estava dizendo que quanto mais você ama alguém, a fim de essa relação continuar cada vez mais íntima, menos liberdade você tem. Mas isso são, eu diria, as cordas do amor. Não é? É óbvio que quanto mais íntima uma relação que você tem com alguém, por exemplo, quando eu sou solteiro, eu posso chegar em casa o que eu quiser, fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser, passar a semana onde eu quiser. Mas quando eu estou comprometido com alguém, quando eu estou numa relação profunda com alguém, eu não posso nem chegar meia hora atrasado do que normalmente eu chego, sem ter que ligar, sem mandar um negócio dizendo, olha, eu estou com problema, aqui no trânsito, aconteceu um problema, eu não vou chegar. Por quê? As minhas opções foram totalmente limitadas. Mas isso é maravilhoso, porque isso são as autoridades, é a autoridade do amor, é a obediência do amor, é as necessidades que o amor cria. Então é por isso que João diz, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, desta forma sabemos que estamos nele. Então se você quer uma relação pessoal com alguém, profunda, a vontade dessa pessoa vai cortar a sua vontade várias vezes. Várias vezes você vai ter vontades que vão estar em desacordo, e você vai fazer o quê? Você não vai seguir a sua vontade, você vai deixar a vontade do outro cortar a sua vontade. Agora, quando isso é com Deus, isso é infinitamente maior, não é? Nós queremos totalmente teologia, para que haja verdadeira, você vê, porque sem isso não há verdadeira espiritualidade. Tudo isso que as pessoas chamam hoje na igreja de espiritualidade é nada, é zero, não tem nada do evangelho, porque a única maneira de eu conhecer as coisas que a Cláudia ama é eu conversar com ela, é eu saber o que ela ama, o que ela odeia, o que ela não suporta, o que ela gosta. Ou seja, eu não lido com a minha esposa como a maior parte das pessoas lidam com Deus. Elas consultam o coração delas para saber o que Deus quer. Elas tentam descobrir a vontade de Deus olhando para dentro de si mesmo, sonhando, tendo uma revelação. Mas não é assim que eu lido com a minha esposa, e nenhum ser humano racional lida assim com outras pessoas. Se eu quero agradar a minha esposa cada vez mais, ter uma relação mais profunda, mais íntima, ter uma conexão mais profunda, cada vez mais eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Eu não tento descobrir o que ela gosta, o que ela ama, o que ela odeia, o que ela não quer, o que ela quer, o que ela se alegra, o que entristece ela. Eu não tento descobrir isso. Eu senti no meu coração que ela gosta disso, eu senti no meu coração que ela gosta. Eu tive um sonho ontem que ela gosta disso. Eu tive uma revelação, estava no banheiro tomando banho, quando eu descobri que minha esposa gosta de determinada coisa. Isso não acontece. Há uma única forma de eu saber o que minha esposa gosta, é ela dizer o que ela ama, o que ela não ama. Mas quando eu quero conexão, espiritualidade, sem teologia, eu não quero saber o que a pessoa, porque é muito cômodo para mim interpretar o que minha esposa gosta. Eu só vou pensar naquilo que é agradável para mim, aquilo que não vai cruzar a minha vontade, porque eu que estou inventando o que ela gosta, o que ela não gosta. Quando eu ouço dela, muitas das vezes o que ela gosta vai cortar a minha vontade, a minha individualidade. E como eu estava dizendo, muitas pessoas podem dizer, na relação com outros homens, isso dá para se entender até certo nível, mas com Deus é mais difícil, porque Deus, sendo quem Ele é, a relação é só de uma mão. Ele é infinito, sábio, Deus todo-poderoso. Então sempre a vontade dele vai cortar a minha, e nunca vai acontecer o oposto. Eu estava dizendo, isso é a afirmação mais ignorante que alguém poderia fazer, porque na nossa relação com Deus, você vai viver os próximos 20 anos, 30 talvez no mundo, e você nunca vai se negar como Deus teve que se negar a vontade dele, negar aquilo que lhe era mais caro. Deus teve que se levantar do seu trono, se despir da sua glória. Imagine um momento em que houve um momento em que Cristo se levanta do seu trono, tira o seu manto de glória, esconde a sua glória e
nega a si mesmo, tudo aquilo que ele tem de Bíblia, diz assim, sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se agarrou ao seu direito de receber toda aquela glória e toda aquela honra, não se agarrou, não se apegou a isso, mas se esvaziou e se tornou um homem, e estando em forma de homem, ele negou a si mesmo, ele foi obediente até a morte de cruz. Então ele recebeu a ira infinita de Deus. Você nunca vai fazer o que ele fez. As coisas, a vontade de Deus corta a sua vontade. Essa é a única maneira de você ter relacionamento profundo com Deus, é conexão, espiritualidade que flui da teologia. Ou você perdeu o evangelho, mas nunca vai estar nem perto daquilo que Deus realmente fez. Então você nunca diga, para não estar dizendo algo totalmente diabólico, de que isso foi algo, essa relação profunda com Deus, vendo ela da maneira correta, você tendo que falar o que Ruth falou para Noemi, isso faria você, a vontade de Deus sempre cortar a sua, mas Deus nunca teve que negar coisas em si mesmo para que essa comunhão, para que você tivesse essa conexão como Cristo tem com a igreja, fosse realidade. Então, você vê, todos querem a espiritualidade que flui desses grandes homens, não é? A oração, a comunhão, como era, porque eles têm a meditação, porque eles têm essa grande vida, mas ninguém quer a sua teologia, porque nós queremos teólogos da agora, né, que ajeitaram as coisas, fizeram o oposto do que o apóstolo Paulo fez. Não cedemos nem por um minuto para que a liberdade do evangelho não tivesse comprometida. Agora, o que as pessoas não pensam é como esses grandes homens do passado conseguiram aquela espiritualidade. Eles conseguiram aquela espiritualidade por causa da grande teologia. Você não pode querer ter a espiritualidade de Calvino, de Lutero, de Jonathan Edwards, se você não tem a teologia deles, porque você quer ter a conexão com Deus sem a verdade sobre Deus. Como eu disse, a obediência, ela tem a ver com relacionamento, ela não é um fim em si mesmo. Então, imagine, o que é a teologia, o que é a doutrina? Vamos pensar assim, a doutrina é um mapa. Você não pode ter só doutrina, tem pessoas que só têm teologia, e é inútil. Como nós vimos no capítulo anterior, o apóstolo Paulo, ele primeiro diz, não, olha, se um anjo do céu, se eu, qualquer coisa, ninguém pode mexer nesse corpo de doutrina, essa verdade sobre, foi ele que disse. Como eu disse, eu não interpreto, eu não sonho com o que a minha mulher gosta, eu ouço o que ela diz, isso é o que Deus disse. Se um anjo vier dizer outra coisa, anátema, por quê? Deus disse, um anjo não pode vir dizer outra coisa. Ou seja, por mais que você ache alguém especial, alguém não pode dizer para mim como minha esposa é, ela tem que dizer. Deus disse, ninguém pode falar diferente do que ele disse sobre ele mesmo, nem eu, nem ninguém. Mas depois o apóstolo Paulo diz assim, eu fui totalmente transformado pelo evangelho, de tal maneira que as igrejas dão glória a Deus por essa transformação. Assim, aconteceu algo, ele tem uma conexão verdadeira com Deus, algo que mudou totalmente a vida dele. Ou seja, ele é totalmente sujeito a Deus. Então, essa sujeição à mente de Deus, a vontade de Deus cruza a vontade dele de várias formas, né? Deus, quando chamou, ele disse, olha, vou te mostrar quanto você tem que sofrer pelo evangelho. Ele não ficou, ele aceitou isso, não porque sofrer de cidade em cidade era bom, mas isso é o que Deus quer. Então, por exemplo, imagine que eu viajasse hoje para a Inglaterra. Eu não conheço a Inglaterra, eu não sou de lá, não conheço. Para mim me deslocar por Londres, a única chance que eu tenho é usar um mapa. Isso vai me dar conexão com aquele lugar, senão eu estou lá perdido. Não é? Então tem que ter um mapa, ou mapa físico na minha mão, ou então usar um GPS, porque eu não sou de lá, eu nunca vivi lá, e se eu quiser andar por lá, eu preciso de alguma coisa que me dê conexão com aquele lugar. Imagine se eu resolver ir de Londres para a Escócia. Então eu não sei ir, eu não sei quais são as estradas que me levam, não sei qual é o melhor. Um mapa mostra. Mas o que é um mapa? Um mapa é um papel colorido, queridos. Ele é só... ele me mostra as estradas, ele me diz como eu vou me deslocar, para me ter
conectividade de fato com aquele lugar. Então, por outro lado, quando eu abro simplesmente o mapa, eu não estou na Escócia. Não é? Se eu vou para Londres daqui a um mês e começo a olhar os mapas, as coisas, e eu estou tendo um contato ali com aquilo sem qual eu não vou ter uma conectividade lá verdadeira com o lugar que eu vou estar. Mas eu ainda não estou. Se eu derrubar um copo de Coca-Cola no mapa, eu não derrubei um copo de Coca-Cola na Escócia. Não é assim. Não é a Escócia. Não é? Por outro lado, eu nunca vou de Londres encontrar a Escócia sem um mapa. Eu nunca vou chegar lá. E se por acaso eu ficar andando a esmo e alguma estrada der na Escócia, eu não vou nem saber que eu já estou na Escócia. E se eu souber que eu estou eu estiver na Escócia, eu não vou saber correlacionar os lugares com as informações corretas. Eu não vou poder ter uma relação de conectividade verdadeira com aquele lugar. Por exemplo, o homem ele respira, se move e existe em Deus, mas ele não tem nenhuma relação com Deus. Era eu perdido na Escócia, assim, andando para lá e para cá, estando lá, mas não estando. Então, quando finalmente eu estou na Escócia, eu estou olhando para o mapa, eu sei onde eu estou, eu sei a história daquele lugar, eu sei o que aconteceu ali, eu sei dados fundamentais para me ter realmente uma conectividade com aquilo. Então eu não vou saber como essa parte se relaciona com essa sem o mapa. Mas você vê, se eu ficar só no mapa, eu também não estou na Escócia. Mas se eu estou na Escócia sem o mapa, eu estou perdido na Escócia. Então você tem que ter os dois. Você tem que ter grande teologia que te leve a grande espiritualidade. Você nunca vai poder ter espiritualidade verdadeira sequer, não vou falar nem grande, sem grande teologia. Mas grande teologia, ou seja, se eu tiver só um mapa e ficar olhando para o mapa, eu não posso contar para as pessoas depois de ler o mapa o dia inteiro, onde eu estive na Escócia. Teve, como é que é? Não sabia que tu tinha viajado, não fui na Escócia. O mapa é o caminho para mim ter realmente conectividade com a Escócia, mas eu preciso estar lá, eu preciso ir. Então, quando você está namorando ou casado, a coisa que você mais quer na vida é descobrir como aquela pessoa é. Você quer levar coisas, dar presentes. A última coisa que você quer é fazer algo completamente desconectado com aquela pessoa dar uma coisa que ela odeia. Então, o verdadeiro cristão, a coisa que ele mais quer é realmente conhecer tudo que Deus é. Ele quer teologia, grande teologia, porque ele sabe que essa é a única fonte verdadeira da verdadeira espiritualidade, que é conectividade. Mas você sabe que essa teologia vai cortar a sua vontade de várias formas. Então, o texto de João, por exemplo, que eu estava estudando na quinta-feira, fala da vontade de Deus de 3 maneiras. Ele diz: se alguém obedece a sua palavra, ou então, se alguém te ama, vai andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Isso é no versículo 5, que diz: se alguém obedece a sua palavra. Depois, se andar como ele andou. Então você vê que todas as maneiras que João usa, seus mandamentos, seu exemplo e sua palavra, aponta para o mesmo lugar. Onde é que eu conheço os mandamentos de Deus, o exemplo de Cristo? Na Bíblia. Ela é o único lugar onde eu tenho contato com a mente de Deus, um contato que leve à comunhão. Você vê, a natureza tem uma revelação especial na natureza, mas é uma revelação que não traz conectividade. Você nunca vai dizer: eu vou para o mar, às vezes eu sinto mais a presença de Deus olhando o sol do que com a minha Bíblia, com o meu mapa. Isso é mentira. Era como se eu dissesse assim: cada vez que eu tenho contato com o meu iPad, eu conheço mais do Steve Jobs. Você não conhece. Você pode ficar admirado de ele ser um homem sábio, de ter uma mente incrível, mas ele é totalmente estranho para mim. Não sei se ele já morreu, né? Não sei se ele era bom, não sei se era um bom pai, não sei se era um pai ruim, não sei se era uma pessoa antipática, não sei como ele era. O fato de eu ter contato com a criação dele me dá informações sobre ele, sua inteligência, sua capacidade, sua mente, né, seu brilhantismo em algumas áreas, mas nunca me dá um conhecimento, uma conexão com o Steve Jobs. Se ele passasse por mim na rua, ele passava por mim, simplesmente. Eu sou um estranho, eu não tenho conectividade
com ele, não tinha nenhuma relação com ele, apesar de ter tocado na sua obra e achar ela maravilhosa. Ninguém pode ter realmente uma relação com Deus baseado na revelação que ele fez na natureza. Ela é suficiente para condenar um homem, mas só para isso, não é? Então, a menos que você veja a Bíblia como lugar onde você encontra a vontade de Deus, você realmente não pode ter nenhuma relação verdadeira com Deus. Sem grande teologia, não há grande espiritualidade. Na verdade, não há espiritualidade nenhuma. Você está separando as coisas como a travessa e como a Saraiva fez. Você quer espiritualidade sem grande teologia. Então, você não pode, para ter espiritualidade verdadeira, ter nada na Bíblia que você diga, isso aqui eu vou deixar fora. Porque ou você aceita a mente de Deus ou não, ou você recebeu um coração circuncidado para aceitar isso ou não. Então, primeiro de tudo, não há nada entre duas posições que não seja estar conhecendo essa grande teologia, essa grande espiritualidade, ou totalmente distante de Deus. Tão distante quanto o homem pode estar. Se você acha que algumas coisas na Bíblia e algumas áreas da sua vida não são direcionadas pelo que ela diz, você não está como aquele marido com aquela esposa, primeiro que fez aqueles votos de Ruth, né, e depois deixa a sua vontade ser cruzada todas as vezes. Em outras palavras, assim que você diz que qualquer parte da Bíblia não é suficiente, eu acho que esse é o grande problema da nossa geração, mesmo no mundo reformado, que as pessoas vão falar sempre sobre o sola escritura. Na verdade, o sola escritura hoje é destruído no meio reformado, não de você não acreditar que aquilo é a escritura, aquilo é a revelação de Deus, mas na suficiência. Nós não achamos que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. Então tem áreas que eu vou dizer, essa área aqui, a Bíblia é incrível, é a palavra de Deus, é só a escritura, mas ela não é suficiente para a minha vida emocional. Aqui eu preciso de outras coisas. Ela não é suficiente para a minha psique. Aqui eu preciso da psicologia secular. Ela não é suficiente. A gente diz que é só as escrituras, mas a gente diz que ela não é suficiente para toda a vida, como a Bíblia diz que ela é, como Paulo diz. Então, você não pode duvidar de tudo ao mesmo tempo. Quando você duvida de uma afirmação bíblica, você está baseado em outra autoridade. Sempre. Quando você não tem fé em um versículo aqui, você está se baseando em uma fé que você tem em outra coisa, que você, a partir daquilo, julgou que aquilo ali não está certo. Você nunca discorda da Bíblia sem ter uma outra autoridade, que seja a sua própria mente, ou que seja a mente de outro homem, ou seja, o pensamento de outro ser humano que está julgando a Bíblia. Quando você diz isso, esse texto aqui, você está dizendo, a minha experiência, o meu pensamento, o meu modo de ver, a minha capacidade, olhou para a mente de Deus e encontrou um problema aqui. Ou você está dizendo, a mente daquele cara lá que desenvolveu aquela filosofia humanista lá, ela é tão grande que ela conseguiu subir mais alto que a mente de Deus, e agora ela diz que isso aqui não é de Deus. Então, não tem jeito. Ou os seus sentimentos são julgados pela Bíblia, ou a Bíblia são julgada pelos seus sentimentos. Ou os teus pensamentos são julgados pela Bíblia, ou a Bíblia é julgada pelos seus pensamentos. E não adianta você acreditar em 99% do que a Bíblia diz, porque é óbvio que, como eu já disse em relação a filhos, qualquer outra coisa, quando você acredita em 99% da Bíblia, mas não em 1%, mesmo nos 99% você não acredita, você só concorda. É porque aquilo está dentro do que eu acho. Aquilo que não estava dentro, eu tirei fora. Nem quando eu concordei foi porque Deus disse. É porque eu achei razoável. Eu achei razoável. Então, não há um lugar onde você possa encontrar um padrão para atravessar a moral de Deus, a visão de Deus, sem dizer que você não acredita no mapa, você não acredita no que Deus disse. E muitas pessoas são assim, você vê as pessoas dizendo, eu acredito em tudo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz sobre ansiedade, não andeis ansiosos. Não, isso eu acho que não, porque eu tenho um problema de ansiedade, e é um problema químico no meu cérebro. Isso aí eu não posso seguir a Bíblia, isso eu estou fora.
É porque a Bíblia não sabia, Deus não sabia dos problemas químicos do nosso cérebro. Então Deus foi falando coisas que ele não entendia. Mas agora a gente descobriu muitas coisas que a gente pode julgar o que a Bíblia diz. Então aqui o Espírito Santo realmente não teve uma compreensão muito profunda. Você vê, você estava concordando com a Bíblia, você não estava obedecendo o que Deus disse. Em outras palavras, se algo não faz você se sentir bem, você encontra uma maneira de... Você está usando Deus como um microfone, como um iPad, como um objeto, não é? Você não pode ter um relacionamento pessoal com Deus, porque você só tem uma relação verdadeira com Deus se Deus toda hora está dizendo para você não. Eu estou sentindo isso aí está errado. Meu coração está me levando a fazer isso. Nega isso, sufoca, isso está errado. Aí você, em vez de você seguir o seu coração, seus sentimentos, seus sonhos, qualquer coisa, você diz, não, isso é como minha esposa, eu dou um troço, ela diz, eu não gosto disso. Não, você tem que gostar. Não, tá bom, desculpa, eu devia saber, não sabia, a culpa é minha. Então, você sempre coloca uma autoridade sobre Deus quando questiona qualquer coisa que está na palavra de Deus. E só é a sola escritura de verdade quando você não só diz que a Bíblia tem autoridade, é inerrante, mas quando você não diz que ela não é suficiente para tudo. No minuto que você decidir colocar a sua autoridade sobre a Bíblia, para que você possa escolher o que é certo e o que é errado, você nunca vai poder deixar Deus atravessar a sua vontade, a sua capacidade, os seus sentimentos. Você não está numa relação com Deus. Tua espiritualidade é uma farsa, é uma mentira. E é por isso que nós separamos teologia de espiritualidade, porque nós não queremos falar o que Ruth diz, porque nós queremos deixar opções abertas. Então você perdeu a capacidade de tratar com Deus como uma pessoa, um Deus infinito. Você perdeu, você não está em conexão com Deus, não existe espiritualidade na sua vida. Você perdeu o contato com a grande teologia, com o mapa, você perdeu todo o contato com a verdadeira lugar onde você está. Você está perdido ali, então você está perdido na sua espiritualidade. Você vai andar apoupando pelos seus próprios sentimentos. Certa vez alguém me disse, mas aquelas leis esquisitas do Velho Testamento e tudo que a Bíblia diz que nos parece tão estranho. Primeiro, há duas coisas. Há muitas leis cerimoniais que se cumpriram em Cristo e não estão mais sobre nós. Mas ainda assim, você tem que olhar para o crente do Velho Testamento e aprender algo com eles fundamental. O que Deus diz, Deus diz. Nós nunca julgamos o que Deus diz. Eles não entendiam tudo o que Deus dizia. Por exemplo, você não podia encostar em alguém morto, porque senão ficava impuro. Você tinha que sacrificar animais, repetir. Eles não entendiam completamente isso. Tanto é que quando Jesus veio ao mundo, eles não entenderam. Mas o que eles fizeram, queridos? Eles obedeceram. Eles não pensaram, enquanto eu não compreender, enquanto eu não fizer sentir. Por exemplo, lá no Velho Testamento tem amar o seu próximo como a si mesmo. Isso eu entendo, isso é verdade, isso é bom, isso eu vou obedecer, isso aí Deus quer. Não comer um animal com a unha assim, isso eu não consigo entender. Que diferença isso pode fazer? Eu vou comer. Eles não fizeram isso. Eles podiam compreender, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles não podiam entender algumas coisas, algumas leis cerimoniais que apontavam para Cristo, apontavam para a obra de Cristo. Hoje mesmo eu comecei dizendo que, em Êxodo 34, 20, que o jumento, como era um animal imundo, não podia ser oferecido para Deus, o jumento primogênito, ele devia ser desnucado ou decapitado, ou um cordeiro teria que ser oferecido. Eles não podiam compreender isso totalmente. Mas é o que Deus diz, nós vamos fazer. Você coloca, vai sair do Egito, mate o animal, passa o sangue na porta, porque se você não botar o sangue na porta, o anjo vai destruir. Não tem se é judeu, se é egípcio. Eles não entenderam, isso aí é a cruz, hein? Isso aí é o Calvário,
Sair aqui no tempo próprio, Deus vai se tornar um homem, vai viver como um carpinteiro, 30 anos depois ele vai começar o ministério dele, depois vão matar ele, e aí nós vamos ser justificados nele, porque sabe como Romanos diz, né? Que ele justifica o ímpio, isso aí é isso que ele está dizendo é isso, então nós temos que obedecer, porque isso faz todo sentido para nós. Não, eles não conseguiam entender. Eles entendiam o seguinte: Deus falou isso. É isso que você tem que aprender com os crentes do Velho Testamento. E Deus falou isso. Você consegue entender isso totalmente? Eu não. Mas ele falou isso. Vamos botar o sangue lá. Nós obedecemos Deus. É a única maneira de nós estarmos em verdadeira conexão com Ele. Nós vamos fazer o que Deus disse. O que nós compreendemos, o que nós não compreendemos. Isso faz eu lembrar de um filme de 84, mas é tão conhecido, passou em Sessão da Tarde 500 mil vezes, que apesar de ser de 84, acho que todo mundo conhece, chamado Karate Kid. Teve 1, 2, 3, 4, sei lá, teve um monte. Então tem o Sr. Miyagi, que é um mestre do Karatê, um velhinho, baixinho, não parece que ele é mestre do Karatê, mas ele é. E o menino quer aprender com ele as técnicas do Karatê, porque ele quer lutar, ele ama o Karatê, entra em competições, e ele perturba o Sr. Miyagi. Ele não quer dar aula de Karatê pro menino, né? Ele não quer, mas o garoto quer, ele fica insistindo com o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi chega e diz: então tá, vou te dar aula de Karatê, vem aqui amanhã. O garoto vai, a menina vai. O que a gente vai fazer? Nós vamos pintar a casa. A menina vai pintar a casa. Vamos pintar. Você vai pegar o pincel, você tem que fazer sempre assim, sempre esse movimento, daqui para lá, pintar a parede toda. Agora passa o dia inteiro pintando lá um quarto lá. Ele pensa assim: deve ser porque o Sr. Miyagi está me cobrando, que ele vai me ensinar, tem que pintar a casa. Aí ele vai no outro dia, agora não, temos que pintar o outro cômodo da casa. Ele fica pintando, fica uns dias pintando assim. Aí depois que acaba a pintura da casa inteira, ele pensa: agora vai começar. E ele vai lá: e agora, Sr. Miyagi, vamos começar? Não, agora a gente vai encerar o carro. Você vai pegar aqui a coisa, bota aqui na pasta, e você tem que passar sempre assim, sempre nesse movimento. Você vai encerar o carro. Aí ele fica o dia inteiro encerando o carro. E agora, o outro carro. E o outro carro. O garoto fica fazendo isso. E quando ele vai, no outro dia, agora nós vamos varrer. Você vai pegar a vassoura assim e você vai varrendo assim. E o garoto vai ficando, vou desistir, porque isso não faz nenhum sentido, eu quero aprender Karatê. Já pintei casa, já encerei carro, já varri casa. O cara está fazendo de escravo, ele não está me ensinando nada. E depois de todos aqueles processos, pintar casa, carro, encerar carro, limpar, lavar, o Sr. Miyagi começa a mostrar a ele a conexão entre aqueles movimentos repetitivos que ele aprendeu e o Karatê. Como aquilo fazia um sentido para aquilo que ele queria aprender, para ele se tornar um grande lutador. Mas você vê, quando ele estava fazendo, ele não conseguia fazer a conexão. Para ele aquilo não tinha nenhum sentido. Como aquelas pessoas botando lá o sangue, eles não conseguiam compreender completamente o que estava acontecendo. Um monte de coisas na sua vida, um monte de coisas que Deus ordena para nós, nunca você ia descobrir, nunca vai, por isso você nunca deve consultar o seu coração. Se o menino consultar seu coração, varrer o chão me ajuda a ser um grande lutador, o coração dele dizer: lógico que não, isso é uma perda de tempo, você está sendo usado de maneira errada. O que ele tinha que fazer era confiar no Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi é o mestre do Karatê, ele está mandando eu varrer, vou varrer. Ele está mandando eu encerar, vou encerar. Você não pode, em momento nenhum, na palavra de Deus dizer: não, em relação ao casamento, isso aqui que Deus diz me parece estranho. Em relação ao dinheiro, isso aqui parece estranho. Em relação a ira, isso aqui me parece estranho. Você não pode fazer isso. Você tem que olhar para o mapa. Eu estou na Escócia, não sou de lá, não conheço. Estou olhando para o mapa diz algo e é o que o mapa diz. O que eu sinto que devia ir para lá. Eu sonhei ontem que a estrada que vai para o lugar certo é que vai para lá. Eu tive uma revelação que para ir para o castelo tal, eu tenho que fazer isso. Isso é maluquice. Você olha o mapa. Então, na verdade, não só as pessoas do Velho Testamento, qualquer um que está se relacionando com Deus, para ter grande espiritualidade, tem que ter grande teologia. E não pode ter nenhum momento, em nenhum lugar, onde você diga: isso aqui não está. É por isso que as pessoas, em vez de querer aqueles teólogos, é por isso que lá onde está teologia e ética, nessas grandes livrarias, não está os velhos, está os modernos.
que reinterpretaram mediante aquilo que a gente acha interessante. Não há nenhuma conexão com Deus de verdade ali. Então há tantas coisas na Bíblia que necessariamente você se sujeita antes de entender completamente. É óbvio que muitas coisas no seu coração vão dizer coisas opostas ao que a Bíblia está dizendo. Por que eu tenho que apanhar de cidade em cidade? Qual é a utilidade disso? Eu quero ser um homem que prega a verdade de Deus. Apanhar de cidade em cidade vai fazer bem que? A não ser me trazer sofrimento. Era o garoto com o senhor Miyagi. O que eu vou ficar varrendo o dia inteiro? Minhas costas estão doendo. Isso aqui não vai servir para nada. Todas as coisas na sua vida, se você é um filho de Deus, Deus está fazendo como o senhor Miyagi, assim. Você não está entendendo. Você está te preparando, Ele está te treinando. E todas as verdades de Deus, antes de eu compreendê-las, eu aceito. Quando Ele me diz algo sobre o casamento, eu não tento sentir a mesma coisa. Eu sei, isso é a verdade. É isso que Ele diz. Eu só posso ter intimidade mas eu só posso ir nessa direção se eu falar igual Ruth. Que eu receba todo o castigo severo, se outra coisa não ser a morte me separar de ti. Então ela não sabe nem o que vai acontecer. E se a mulher ficasse chata no outro dia? Era a sogra dela. E se ela se tornasse aquela sogra insuportável? Não importa, você vê, ela estava presa agora, ela estava comprometida, ela tem essa relação com ela para sempre. Então há um filme sobre Abraão, um filme famoso, In the Beginning, que há uma pergunta de Isaac para Abraão. Isso não está na Bíblia, né? Mas John Huston, que dirige, colocou, eu acho que pega perfeitamente. Isaac pergunta para o pai assim: pai, não há nada que Deus te peça que você não vai fazer? E Abraão diz: não há nada. Por quê? Isaac pergunta: é porque Ele é Deus, porque eu estou em comunhão com Ele. Eu não tento entender para obedecer, eu quero entender, mas isso não tem nada a ver com a minha obediência. Ele disse: eu obedeço. Depois eu vou chegando à compreensão. Então ele diz: você quer dizer que temos que fazer mesmo as coisas que parecem estranhas para nós? E Abraão diz para Isaac: temos que fazer. Você pode pensar assim, você pode ficar horrorizado quando você ouve isso, assim, mas a coisa mais horrível não tem nada a ver com isso. Horrível é você achar que a sua mente está além da mente de Deus. Horrível é você achar que pode conhecer a Deus no teu sonho. Horrível é você achar que você pode conhecer Deus, horrível e arrogante, nas suas intuições, em alguma revelação, e não naquilo que Deus diz. Horrível é você achar que tem uma sabedoria que sempre você só pode julgar algo baseado em outra informação. Você só diz que uma coisa está errada porque você tem uma informação que diz que aquilo está errado. Você só pode dizer que algo que Deus disse não é o ideal, ou então não explica a alma e os dramas da alma, se você tem uma outra fonte de conhecimento superior ao de Deus. É isso que você faz cada vez que você acha que alguma coisa na palavra de Deus não é o que devia ser. Então João diz: mas se alguém obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ou seja, há realmente comunhão, há realmente conectividade, há realmente espiritualidade. Essa é a única forma. Você tem um mapa e tem a realidade. Você tem grande teologia e espiritualidade. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Há uma comunhão, há relação de amor. Deus está me mudando. E como é que eu sou santificado? Cada vez que Deus diz para mim: não é assim como você está pensando. Toda vez que Deus concorda comigo, é óbvio que eu não estou sendo santificado. Deus me santifica sempre cortando a minha vontade, sempre cortando as impressões do meu coração, sempre me mostrando que aquilo que eu acho não é a verdade, que meu coração é enganoso. Então, você nunca tem conectividade se você não tem a vontade de Deus. Por isso que Paulo colocou como coisa crítica aqui: eu não cedi, nós não cedemos, ainda que esses homens fossem influentes, fossem de Jerusalém, fossem amigos dos apóstolos, fossem cristãos antes de mim, mas ele chama eles de falsos cristãos, o que as pessoas hoje teriam dificuldade de fazer. Por quê? Para que vocês não perdessem a verdade do Evangelho, porque sem essa grande teologia
que é o mapa, vocês nunca vão ter uma relação verdadeira, vocês nunca vão ter espiritualidade verdadeira. Então, muitas pessoas têm uma doutrina da Bíblia que significa exatamente o oposto daquilo que o Sr. Miyagi fez com o seu discípulo. Para ele, a maneira que ele se relaciona com a Bíblia, é impossível ele continuar indo na direção correta e naquilo que a mente de Deus disse, se ele não puder julgar o que Deus diz. Então você tem que ter os dois. Então não adianta você perder a conexão com essas coisas. Grande teologia, grande espiritualidade. Se você falar assim, eu acredito que toda a minha culpa foi levada na cruz. Você tem um mapa, né? Você tem essa verdade. Mas você vive uma vida em que a sua identidade, em vez de fluir disso, flui de outras coisas, como o mundo, é óbvio que você só tem um mapa e você não tem espiritualidade. Como é totalmente inútil o cara falar sobre suas experiências e espiritualidade, conexão com Deus, que não fluíram da verdade clara do Evangelho. Então Paulo vai dizer, nós não cedemos nem por um segundo, não cedemos nem um pouco, essas pessoas importantes e influentes em Jerusalém, para que vocês não perdessem a verdade do Evangelho, porque se vocês perdessem, vocês perderam tudo. Nunca achem que vocês estão em comunhão com Deus sem a verdade do Evangelho, ou nunca achem que alguém está, ainda que ele seja alguém de Jerusalém, um líder em Jerusalém, um amigo dos apóstolos, ele não está. E ele chama os falsos cristãos que se intrometeram para espiar nossa liberdade, ou seja, a liberdade que a verdade traz ao nos conectar verdadeiramente com Deus. Então essas duas coisas devem estar, aquilo que a Saraiva fez, aquilo que a Travessa fez, de colocar teologia e ética no lugar, porque nós não queremos que nossa relação com Deus determine tudo em nossas vidas. Espiritualidade em outro lugar, aí lá tem aqueles velhos homens muito cativos à verdade, muito retrógrados. Aqui, quando eu penso em ética, no que eu devo viver, e na teologia, eu prefiro esses contemporâneos que adaptaram isso à minha cultura, ao pensamento secular. Então eu quero aquela conectividade, eu quero aquela espiritualidade daqueles homens de Lutero, de Calvino, de Jonathan Edwards, mas eu quero aquela teologia, porque eu nunca vou falar para Deus o que Ruth disse, que cai sobre mim um castigo severo se onde tu morreres eu não morrer. Ou seja, eu nunca vou estar com a minha vida totalmente, então não há nenhuma relação verdadeira. Então você vê que esse é um ponto crítico. Você vê que no início do capítulo 2, Paulo ainda está mostrando aquelas pessoas como essa realidade é crítica. Não existe, não é que você pode ter pouco, uma coisa de pouca qualidade. Não existe espiritualidade sem grande teologia. E grande teologia, que é um mapa, que não me leve para as realidades, não faz você conhecer Deus. Você precisa sempre dos dois. É isso que diferenciou aqueles homens que foram colocados lá naquela outra sessão lá. As pessoas querem a espiritualidade deles, sem a teologia deles, mas elas não entendem que uma coisa está totalmente ligada a uma outra. De tal maneira que a minha relação com Deus e a obediência simplesmente é um meio para essa comunhão profunda, deve fazer com que todo dia a vontade de Deus cruze a minha. Eu devo entender que a vontade, abrir mão, se negar, não foi uma via de mão única. Deus fez isso de uma maneira tal que você nunca vai fazer igual. E agora, se você tem uma conexão, se você tem realmente uma espiritualidade verdadeira, ela é totalmente cativa à grande teologia. Sem isso, o Evangelho é falso. E por isso Paulo falou que aqueles eram falsos irmãos. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus.
outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual.